Nós estamos vivendo a maior transição da nossa história. Todos os aspectos das nossas vidas estão sendo radicalmente transformados e serão ainda mais nos próximos anos. E daí, naturalmente, surge a pergunta: como é que nós podemos navegar pelas ondas dessa transformação tão radical que se apresenta para todos nós? Bom, eu já passei por uma grande transformação na minha vida. Aos 35 anos eu abandonei a minha vida no mundo corporativo e me tornei um terapeuta. E desde então eu venho me dedicando a estudar a transição e nesse período, mais de 20 anos, eu já facilitei processos de transição de centenas de pessoas. E ao longo do tempo eu sistematizei uma visão sobre o que é a transição, quais são as suas características, quais são os fluxos, as fases, as dimensões e as leis que regem as transições. E se há uma coisa que eu aprendi ao longo desse período, é que a transição é uma mudança no eixo. E quando a gente muda o eixo da nossa vida, todos os aspectos que gravitam ao redor dela são impactados. Não por outro motivo que a gente observa hoje a nível coletivo, que todos os aspectos da nossa vida estão sendo impactados. Questões climáticas, tecnológicas, socioeconômicas, geopolíticas, culturais, educacionais, energéticas, todas essas dimensões estão num processo profundo de transformação, porque o eixo da nossa vida, o eixo da nossa existência está mudando. É isso que caracteriza um processo de transição. Uma outra coisa importante que eu aprendi também ao longo desses anos é que as leis que regem os processos de transição individual são as mesmas leis que regem os processos de transição coletiva. Então, se a gente quer entender o que é essa transição coletiva e como navegar por ela, a gente tem que olhar para a gente e estudar, e observar, e relembrar que nós temos dentro de nós mesmos, dentro dos nossos corpos, nas nossas células, no nosso DNA, um profundo conhecimento sobre como navegar a transição. Porque nós já vivemos muitas transições na nossa vida individual e na nossa vida coletiva. É exatamente isso que eu quero apresentar na minha talk, Transição, o Espírito do Tempo e o Tempo do Espírito. Uma síntese desses 20 anos de pesquisas e estudos e experiências com processos de transição, para que possa ser uma inspiração para o maior número possível de pessoas olhar para a transição de uma maneira diferente e conseguir encontrar dentro de si mesmo um caminho para navegar por ela da melhor forma possível. Obrigado.